Você está há muito tempo fazendo a mesma coisa, se sente subaproveitado, essa percepção indica que talvez o problema não esteja na empresa, mas sim em você. E eu gostaria de compartilhar algumas ideias que possam talvez esclarecer o seu papel nesse mercado e o que fazer para mudar e evoluir. Alfredo é um funcionário dedicado. Ele já está naquela função há mais de 20 anos, conhece o que tem que ser feito de trás para frente e ele tem uma expectativa de que vai ser o próximo diretor da companhia. Ele hoje está no cargo de gerência, ele começou como estagiário, foi ganhando espaço dentro da empresa e agora, numa fase de transição, ele tem a expectativa de que ele vai ser o próximo indicado. E depois de algumas deliberações do comitê da diretoria, eles chegam à conclusão de que quem vai substituí-lo será o Marcos, que é uma pessoa recém-chegada, está há 6 meses, mas a empresa achou que ele tinha um perfil mais indicado para assumir aqueles novos desafios. Alfredo naturalmente fica frustrado, mas porque esse não é um caso isolado, e a gente acaba observando muito desse tipo de cenário no mercado como um todo. Vamos entender primeiro como que funciona o mercado. Quais são as regras que regem todo esse mecanismo e o que dita quem sobe e quem fica onde está, ou talvez até quem desce. Muita gente acredita que recebe pelo tempo que ela se emprega, que ela se ocupa naquela atividade. Isso é um conceito totalmente equivocado. Todos nós recebemos pelo valor que a gente entrega no mercado de trabalho. Essa é uma definição muito clara. Você é pago pelo valor que você entrega ao mercado, não pelo tempo em que você ocupa. Se você recebesse pelo tempo, bastaria você ficar em casa recebendo o salário. E essa dinâmica que existe natural em que você presta um serviço, ele oferece um valor e no final você tem uma quantia, ela tem uma magnitude fantástica, que vai desde um salário mínimo que o governo rege, 1.000 e poucos reais, até profissionais que chegam a receber 100 milhões de reais ao longo do ano. Profissionais que aumentaram tanto o seu valor que hoje é isso que eles recebem. Mas o que faz, por exemplo, alguém receber 1.300 reais e uma outra pessoa 100 milhões de reais? Bom, a pessoa que recebe 1.300 reais é simples. O que ela entrega não tem muito valor no mercado de trabalho. Vou entender bem esse conceito sobre valor. E quando eu falo valor, muita gente tende a misturar e achar que mas é uma pessoa que não tem estima. Não. Ela talvez seja uma pessoa valiosa na família, uma pessoa valiosa na igreja, na comunidade, valiosa talvez na prestação de serviço para trabalhos voluntários, mas no mercado o que ela faz não gera grande valor. Já a pessoa de 100 milhões, sem dúvida nenhuma, o mercado, uma corporação enxerga que aquele valor é tão alto que faz com que ele receba essa quantia. E a explicação é simples. Se essa pessoa, por exemplo, faz ou ajuda uma companhia a gerar 1 bilhão de reais em lucro, 100 milhões é uma fatia muito pequena e justificar. Você pagaria bem 100 milhões se alguém te ajudasse a você ganhar 1 bilhão. Então, essa dinâmica de valor, ela dita como as coisas sobem e você começa por baixo. E a decisão de você aumentar e escalar essa escada, digamos, dentro da área corporativa, não existe uma regra, não existe uma imposição. É de cada um. Cada um entra e decide até onde deseja alcançar. Só que um fato curioso nessa dinâmica toda é que as pessoas, quando elas entram para empregar algum serviço, existe uma curva de entrega de valor que ela é padrão, independente de onde a pessoa esteja atuando. E uma coisa curiosa também é que essa mesma curva se aplica para qualquer valor entregue no mercado, tanto serviço como produto também. E eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de tênis ou aparelhos, dispositivos eletrônicos como um celular, porque todos os anos
Empresas como a Apple, Samsung precisam estar renovando aquela safra de equipamentos, colocando ali, esse daqui é o iPhone 13, ano que vem vai ser o 14, depois vem o 15. Por que é necessário isso? Se você parar para pensar, a mudança entre um modelo e o outro é mínima. Ela não chega a ser nem quantificável, em muitos dos casos. Mas eles precisam fazer isso por quê? Porque essas empresas entenderam que esses produtos também possuem um ciclo de valor. E hoje é o ciclo de um ano. O que acontece é que se você não renovar no ano seguinte, oferecendo um produto com uma numeração acima, com algum upgrade, algum benefício, a população, os consumidores, eles não vão enxergar aquilo mais com tanto ímpeto ou ênfase como eles tinham no passado. E por isso que você vê isso com tênis, por exemplo, você vai ver números e versões diferentes a cada ano sendo lançado, com diferenças mínimas de um para o outro, mas porque aqueles fornecedores entendem que se eles não fizerem esse movimento, o produto ele tende a não oferecer aquele valor significativo como era percebido no início, quando ele foi lançado. O fato curioso é que isso também acontece quando você está, por exemplo, sendo um empregado. Você também recebe, de acordo com uma curva, a sua entrega é percebida e ela é dinâmica. Então, uma coisa curiosa, quando você entra numa empresa, você inicia numa fase de aprendizado, onde você precisa acessar muitas pessoas, fazer perguntas, você não conhece muito bem o seu papel, onde você de fato entrega valor, e tudo é muito novo, você está numa grande zona de desconforto. Você precisa mostrar serviço. É como se você estivesse ali no início de relacionamento, onde você é extremamente cuidadoso com cada passo, palavra, e aos poucos você vai ganhando essa bagagem e conhecimento. Isso faz com que você, aos poucos, se sinta mais confiante. E aí você sai dessa zona de aprendizado e vai para uma zona de domínio. Essa segunda zona é aquele momento em que você já sabe onde as coisas estão. Você tem um forte desejo de ambição, de entrega, e você quer que as pessoas percebam o quanto você está se empenhando e o quanto você é diferenciado perante os outros. É aquele momento num relacionamento em que você só quer apresentar as suas qualidades, nenhum defeito. E faz com que você tenha extremo cuidado com tudo em que você elabora e executa para que no final aquela entrega seja primorosa. Esse é o momento em que você deslancha nessa curva e tem um momento exponencial sobre como as pessoas à sua volta percebem o que você está fazendo. Até que chega um momento, a um ponto em que você estabiliza. E essa é a zona da estabilidade. É quando você já passou por aquele momento de euforia, você já é reconhecido pelos colegas do que você faz é importante, tem valor, e você não vê mais muitos desafios pela frente. Tudo já passa a ser conhecido, você já sabe as pessoas que precisam acessar, a quem você precisa dar uma atenção maior, aquelas que você pode delegar mais coisas. O seu trabalho em si se torna muito mais fácil nessa hora. Você entra numa fase de conforto. E isso gera um dos grandes e maiores problemas que a gente tem hoje para qualquer área, para qualquer pessoa que pense em desenvolvimento pessoal, que é, na verdade, o oposto da coragem. Tem alguns estudos feitos pela psicologia nos dias de hoje que o oposto da coragem não é a covardia, como muitos pensam, mas sim a conformação. Você entra naturalmente numa zona de conformação onde aquelas coisas que acontecem à sua volta, elas são do jeito que são as circunstâncias, você já não tem muito mais para onde crescer e daí você estabiliza naquilo. É confortável, você tem de certa forma segurança naquilo que você entrega, a empresa vê com bons olhos isso, e isso tende a ficar ao infinito. Se não acontecer nenhuma mudança significativa na empresa,
É assim que muitas das pessoas acabam a sua carreira e talvez com uma certa frustração de estar se sentindo subaproveitado e não estar vendo muita perspectiva pela frente. Esse momento de estabilidade, ele é extremamente preocupante. Porque para você significa, pense como se você fosse um pé de manga, uma mangueira, aquelas que podem chegar a 30 metros de altura. E você, quando entrou na empresa, chegou com uma pequena muda, colocada dentro de um vaso. E aquele vaso ele tem um tamanho, uma circunferência limitada, pequena. Se você já plantou uma árvore dentro de um vaso, talvez você saiba o que acontece. As raízes começam a crescer, só que elas vão até um limite. E dali em diante, você também começa a crescer, mas não pode ir muito alto, porque você tem que ser proporcional ao espaço que você tem de nutrição, de desenvolvimento, que é aquele vaso. E o que vai acontecer é o seguinte, o vaso ele não vai matar a mangueira, mas ele vai impedir que ela cresça e desenvolva. Então você vai ter uma mangueira por 50 anos de 1,5 m, talvez gere um fruto ou outro ao longo dessa carreira, não mais do que isso, e ela não explorou o que ela poderia se tivesse, por exemplo, num terreno fértil aberto, podendo chegar ao máximo do seu crescimento e desenvolvimento. Para uma empresa, esse é o cenário ideal. Por quê? Eles não vão ter capacidades infinitas de relocar esses profissionais que têm muito até a entregar pela frente. Então, esses profissionais que passam por essa senoide de crescimento, chegando à estabilidade, eles já entregam o máximo de valor, conhecem o que tem que ser feito, a empresa acha isso fantástico. A maioria delas. Por quê? Porque ela paga um valor, de certa forma, estável, não vai oscilar muito, baixo perante o que você hoje domina e conhece, e ela não precisa ter muito esforço de continuar desenvolvendo, colocando você em novas áreas, novas cadeiras, porque você já meio que se conformou com aquilo. Então, para ela é excelente, ela consegue ter um alto agregador dentro da companhia com um valor relativamente baixo. E para você, se você não é uma pessoa ambiciosa, tá bom também, porque você vai ter a segurança. Porém, você não vai ter o desafio, o desenvolvimento. E aí, vai de perfil para perfil. Não existe uma coisa certa ou errada dentro disso. Vai do que você acredita como sendo estilo de vida para você. Como sendo ideal, meta, objetivo. O objetivo é ter esse salário, isso paga as minhas contas e eu estou satisfeito com isso. Não preciso ir para mais lugar nenhum. Tá ótimo se isso for algo premeditado e não circunstancial. É isso que tem que tomar bastante cuidado, porque a maioria, quando a gente pega alguém de 25 anos e pergunta como você gostaria de ser aos 65, o que você gostaria de ter realizado, inevitavelmente essas pessoas de 25 anos, se eu considerar 100, elas vão ser unânimes em dizer, não, eu quero ser alguém bem-sucedido, alcançar meus sonhos, e provavelmente o que ela disser dos 25 anos dificilmente vai ser alcançado. Na verdade, até uma estatística para isso. Se eu pegar 100 pessoas com 25 e perguntar sobre aqueles desejos de sucesso, aos 65, apenas uma delas se tornou rica. Isso eu falo em valor financeiro, existem outros valores que vão considerar esse para facilitar aqui o entendimento. 4 se tornaram financeiramente independentes. 15 vão ter algumas economias e 80 vão estar quebrados ou dependentes de aposentadoria ou alguma caridade. Essa é a triste realidade. Então, há uma grande chance que você se encontre nesses 80%, simplesmente por uma questão de estatística. A probabilidade é maior que você esteja lá e que talvez você esteja se sentindo hoje conformado com a situação por uma série de fatores. Você já está há muito tempo na mesma empresa, o mundo que está ali fora é algo desconhecido, você precisa explorar e isso requer uma dose de coragem e ousadia. Isso aos poucos foi sendo drenado se você está naquela sua zona de estabilidade e você não se sente mais capaz de
se movimentar e talvez conseguir algo de valor, algo que você possa entregar e que seja reconhecido pelo mercado dessa maneira. Vamos falar um pouco de tempo. Quanto tempo, em média, considerando a realidade atual, leva para você vencer, romper esse ciclo nas empresas como um todo? Se você não tem muita clareza, eu posso compartilhar com você. 2 anos. Em 2 anos, considerando o mercado e a dinâmica que ele trabalha hoje, você consegue sair da zona de aprendizado e chegar no seu ápice de domínio, seja lá em qual área você esteja envolvido, e você já precisa de talvez um novo desafio, ou você naturalmente vai entrando na zona de estabilidade. Algumas empresas percebem bem isso e elas querem aproveitar esse desenvolvimento. Eu, particularmente, trabalho numa empresa francesa em que ela tinha como princípio expatriar funcionários. Ela entendia que essa troca cultural é extremamente rica para a companhia como um todo, então era muito comum você pegar pessoas lá dentro que falavam 3, 4 línguas, simplesmente pelo fato de terem tido experiências em outros departamentos, e isso permitiu com que elas não ficassem simplesmente naquele ciclo básico de início e fim. Qual que é a mensagem que eu gostaria de compartilhar? E isso, na verdade, é uma percepção pessoal. E, como eu falei, não existe certo ou errado. Vai muito do que você acredita ser como premissa. Mas faça uma grande reflexão se a sua premissa, ela hoje não é contaminada pela conformação do tempo, ou se foi algo que você, desde o início, já olhava como padrão, como objetivo de vida, como uma meta. Se esse foi o seu objetivo desde o início, então você é uma pessoa altamente bem-sucedida. Não tem nada a fazer, pode continuar onde você está sem qualquer tipo de preocupação. Agora, se você olhar um pouco para trás e ver, bom, eu com aquela minha fase, naquela minha idade, eu tinha tantos planos, o que aconteceu com aquilo tudo? Então significa que você pode ter entrado nessa zona de conformação. Você tem 2 caminhos, na verdade, agora assim. Um deles é você olhar internamente onde você está empregado. Você conversar com a sua liderança direta. E a minha recomendação é que você faça isso de qualquer forma como um primeiro passo, independente da segunda opção que eu também vou falar na sequência. Você conversa com a sua liderança se há espaço para você se movimentar internamente. Você passar por um vaso maior. Você quer ter espaço para suas raízes se desenvolverem e você chegar a 20, 30 metros completamente rica em frutos, em coisas que você pode agregar. E isso ele vai ser transmitido não apenas na sua autoestima, que vai aumentar, mas também na sua carteira, na sua conta bancária, porque o mercado paga pelo que você entrega de volta a ele. Essa é a regra simples. A empresa ela vai continuar te remunerando de forma sequencial se você aumentar o valor da sua entrega. A chance disso acontecer geralmente é baixa, porque, como a gente viu, o mercado e as empresas têm limitações. Você não tem controle sobre isso. Por mais que você talvez seja uma joia, que você possa entregar muita coisa de valor, a empresa ela não vai fabricar um posto, uma posição, só para poder encaixar você. Precisa existir uma necessidade, uma demanda. E se não houver ali, infelizmente, você vai ficar limitado a ter essa conversa. O seu líder talvez até te apoiar, mas falar, olha, eu não consigo te encaixar em outra posição. E aí é onde entra a segunda parte do plano, a opção que eu comentei no início, que é você, então, olhar para o mercado. E aí onde entra um entendimento que, às vezes, bem crítico para quem já está há muito tempo numa empresa. Essa pessoa que já está há muito tempo, ela está tão enraizada ali que ela vê qualquer coisa diferente como um grande risco, algo que talvez deixe ela numa zona desfavorável, ela é avessa a querer experimentar. Ela não sabe o que vai encontrar ali. E ela tende a misturar uma coisa que vai fazer toda a diferença nesse próximo passo, que são normas sociais e normas de mercado. Que normas sociais são aquelas em que a gente lida
e que são subjetivas, abstratas. Pense da seguinte maneira. Você vai convidar, ou você foi convidado pela sua noiva a passar o Natal com a família dela. Depois de uma noite muito agradável, bastante comilança, bebidas, você olha para a sua futura sogra e pergunta: Dona Maria, me diga aí, considerando toda essa comilança, esse ambiente agradável que nós tivemos aqui, quanto que eu estou te devendo? E você puxa a carteira e tira uma nota de 100, 200. 200 reais você acha que paga aqui a minha estadia, a minha guarnição? 300 talvez aí para poder deixar uma gorjeta? Como a sua futura sogra se sentiria? Provavelmente ofendida. Mas por quê? Porque você está misturando naquele cenário normas de mercado com normas sociais. Aquele ambiente ali é um ambiente em que você está sendo convidado e as pessoas fazem porque gostam de você. Elas não visam um retorno financeiro. Elas não estão olhando com essa visão de mercado onde você é pago pelo que você entrega. E sim porque você é uma pessoa valiosa no contexto da comunidade. Só que existe um outro cenário chamado normas de mercado. Nesse cenário, ele é preto e branco. Ele é bem objetivo, não subjetivo. Ele funciona assim, olha, você trabalha X horas fazendo isso e o valor disso corresponde a tantos reais. Simples assim. Ah, mas eu acho que isso é pouco. Tudo bem, fique à vontade para procurar um outro tomador de serviço que te pague mais. Aqui a gente funciona dessa maneira. Então, normas de mercado, elas são pragmáticas. Elas te falam e definem, olha, é isso que a gente acha que você vale e é isso que a gente está disposto a pagar pelo seu serviço. Quando você fica muito tempo numa empresa, e esse é o ponto que eu quero trazer, você tende a trazer um pouco de normas sociais para aquele ambiente da empresa, onde você não tem muita clareza objetiva do quanto vale o que você está fazendo, e você acaba fazendo muito pela amizade, pelo amor, a camisa, pelas emoções que estão envolvidas com aquela entidade que está por trás e que, fatalmente, ela não vai ter esse tipo de resposta quando ela precisar decidir em te substituir por alguém que vá estar de encontro com as entregas que ela espera de você, se você não estiver, por exemplo, performando como deveria. É simples assim. E toda vez que você vê um confronto entre normas sociais e normas de mercado, você vê problemas. Aquelas empresas, por exemplo, que são familiares, em que você tem muito nepotismo, uma relação social próxima, você vai fatalmente encontrar esse tipo de problema, porque você confunde as coisas, você não entende bem se aquilo está sendo aplicado como normas sociais ou normas de mercado. Só que quando a gente olha dessa maneira, olhando para o mercado, olhando para a sua entrega, você precisa ser 100% normas de mercado. Então não existe emoção nisso, você é uma peça dentro daquela engrenagem e no momento em que você se tornar obsoleto, você é dispensado. Eles vão pegar uma outra pessoa que execute de uma forma primorosa, ou talvez não, e vão te substituir. Fim de papo. Não existe, isso não é colocado para debate. Eles vão simplesmente ver aquela pessoa, ela agrega à companhia. O objetivo de qualquer empresa, se não for uma organização não governamental, uma ONG que promova a filantropia, por exemplo, é gerar lucro. E se você não está ali com esse objetivo para o final dessa proposta, você não tem valor ali. É simples assim. Não existem normas sociais ali empregadas. Então, nesse momento, é importantíssimo entender essa separação do vínculo emocional que você tem com a companhia, se talvez você já está ali há muito tempo, romper esse vínculo e enxergar, peraí, quanto que eu valho no mercado como um todo? Por mais que você tenha, às vezes, um desejo, mas é que eu enxergo a empresa como minha, eu sou dono. Ótimo, você está fazendo o que, por exemplo, um jogador de futebol vai fazer quando ele é contratado pelo time. O jogador, se não estiver satisfeito ali naquele time, naquele clube, ele não vai fazer gol contra. Ele vai continuar jogando o máximo possível para quê? Para ele se apresentar para o mercado e receber uma oferta mais valiosa ainda. E enquanto ele estiver ali, ele vai
dar o sangue dele, ele vai ter amor pela camisa, mas ele precisa entender que aquilo são negócios. E é esse o momento em que você precisa olhar para o mercado, romper o meu ciclo de 2 anos, espera aí, para onde eu posso ir agora? Tá, então são algumas empresas que eu vou começar a observar, eu vou refazer o meu currículo e eu vou começar a me lançar novamente de uma forma tímida para entender ali como que é a dinâmica e o que acontece de fantástico quando você faz isso. Eventualmente você encontra. Simples assim, é uma questão de estatística, chama-se lei das médias. Se você oferece, por exemplo, 10 vezes e uma pessoa compra, você fatalmente inicia uma razão em cima daquilo. E a mesma coisa acontece quando você está no mercado de trabalho. Se, por exemplo, eu vendi para 10 e uma comprou, significa que se eu vender para mais 10, uma vai comprar. E quando você está no mercado de trabalho, você vai enviar 10 currículos e talvez vai ser chamado uma vez para uma entrevista. Então, você tem que continuar enviando o currículo, se oferecendo para o mercado, e aí entra a parte fantástica. Quando você reinicia esse processo, olhando para uma senoide, como a gente comentou, em que ela tem uma curva e você tem o valor, ele começa aqui, mas termina aqui em cima, quando você vai para o mercado, você não inicia aqui embaixo, você inicia aqui em cima. E esse, na verdade, foi o meu grande segredo e fez com que, ao longo da minha carreira, eu fosse de estagiário a diretor de uma grande multinacional. Isso estou falando na área de serviço, onde tecnologia é coisa muito dinâmica, mas um cenário tradicional em que se leva tempo para você desenvolver, e eu ainda estava na faixa dos 30 anos. Era uma jovem diretor dentro de uma corporação de milhares de funcionários. Mas porque desde o início eu comecei a entender como funcionavam esses ciclos, e a cada momento em que eu chegava nessa ruptura entre a fase de domínio e a estabilidade, eu provocava o meu empregador e dizia: ei, tem mais alguma coisa? Tem outro vaso aí que eu pudesse colocar minhas raízes? E se não tinha, eu ia procurar no mercado um vaso maior para eu cada vez ir crescendo, me desenvolvendo. E eu, ao longo da minha carreira, a cada 2 anos mais ou menos, eu fui fazendo essa troca e cada vez que eu trocava, eu assumia uma posição diferente, no mínimo igual ao que eu tinha ou às vezes até mais alto. Porque você já, às vezes, entrega tanta coisa que uma empresa reconheça já de cara isso, já te dê um voto de confiança e você já inicia. Aí, claro, vai exigir sempre trabalho, porque quando você começa o ciclo, você está reiniciando todo um processo, você precisa demonstrar que tem valor, seu empenho, engajamento, dedicação, disciplina, perfil de liderança, todas as qualidades que fazem a sua entrega ter um valor alto no mercado, e você provoca um novo ciclo. Chegou no fim dele, o que você vai fazer? O mesmo processo. E não há um momento, mas agora isso é tarde demais para eu fazer. Não, tire isso da cabeça, porque não há momento para isso. Há um momento em que você tem que, às vezes, dar um estalo e falar: olha, eu me sinto pronto, preparado, já levei tempo demais, vou usar o passado como um aprendizado e vou seguir para frente. Há 2 formas da gente encarar o futuro. Uma é com apreensão, a outra é com antecipação. A maioria das pessoas, naturalmente, encarna com apreensão. Elas não têm muita clareza do que ela vai ter pela frente. A coisa, às vezes, ela tem uma expectativa muito alta, uma esperança que as coisas vão mudar, mas não vão. Essa é a grande verdade. E se você não tem um plano, sinto lhe dizer, você comprou o plano de alguém. Se você não está seguindo o seu projeto, a sua meta de vida, você faz parte de um plano de uma outra pessoa. E adivinha o que essa outra pessoa tem de expectativa sobre a sua carreira, sobre a sua vida? Acho que você já sabe a resposta. Algo muito pequeno. Então, se você quer mudar o cenário, passe a lidar com antecipação. Antecipação significa você traçar um plano do tipo: é aqui que eu quero chegar, vou seguir meu papel, vou primeiro acionar o meu empregador e perguntar sobre as circunstâncias que a gente tem dentro. Não havendo possibilidade, aí eu vou pesquisar fora e seguir o rumo. Não há
momento certo. Você, enquanto se sentir capaz de entregar valor, as empresas vão continuar te valorizando. Mas a pior coisa seria você, talvez, esperar esse tempo passar na dúvida se deve ou não deve e depois ser tarde demais. E a grande verdade é que na vida você vai ter sempre que sofrer uma de duas dores. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Você pode estabelecer hoje uma disciplina de a cada momento você está revisitando as suas metas e resetando esse ciclo. Você continuar agregando valor e chegar a 20, 30 metros, ou você pode lidar com a dor do arrependimento daqui a alguns anos de ter pensado, caramba, naquele momento em que eu tinha talvez mais energia, mais ímpeto, eu não aproveitei e agora eu já não consigo mais fazer fisicamente, mentalmente, eu já não tenho mais força. A decisão é sua. Você gostou desse tipo de vídeo, conteúdo? Siga nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição desse vídeo e até o próximo. Não é encorajamento, é procedimento.